Namastê, cancerianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês a sua leitura intuitiva para janeiro e fevereiro de 2024. Antes de começar, eu queria agradecer a sua paciência e compreensão. Eu levei um pouco mais de tempo para entregar esses vídeos. Estou vindo aqui no fim de janeiro, né? E aí, muito por isso, também vou entregar as vibrações de fevereiro, tá? Para vocês terem um pouco mais de tempo para aproveitar a leitura. Vou seguir o mesmo formato que eu tenho feito aqui no canal, não fui orientada a fazer nenhuma mudança ainda. Vou trazer para vocês um fluxo de leitura e, no final, deixar uma carta de conselho. Escolhi para essa leitura de hoje o deck do Arcanjo Metatron, que eu uso com frequência. Então vamos, Câncer, Sol, Lua e Ascendente, janeiro e fevereiro de 2024. Sete de espadas, a rainha de copas, amantes, rei de copas, estrela, três de paus. Olha só. Eu vou falar uma coisa muito pontual e objetiva que não vai valer para todos vocês e não quero que vocês fiquem impressionados com isso, tá? Depois que eu falar essa particularidade, eu vou dar uma leitura geral, ok? Aqui tem uma situação de desconfiança e potencial traição envolvendo um casal, se você faz parte de um casal, tá? Você pode saber dessa realidade ou não. Essa situação envolve uma transformação, uma reflexão, uma necessidade de as partes do casal se reconectarem com os seus objetivos, com quem são, inclusive até com a sua espiritualidade, para conseguir olhar adiante, vislumbrar uma continuação dessa união, tá? Agora, para a maioria, você precisa confiar mais nas escolhas que seu coração faz. Você precisa se sintonizar de novo com o que você entende por espiritualidade, porque essa conexão, reconexão, vai orientar você com relação aos caminhos a seguir. E caminhos dentro das relações amorosas e também amizades, parcerias, mas também com relação a outros temas da vida, em especial se você está sentindo um certo chamado para mudança, uma mudança física, de casa, por exemplo, de país, ou também uma viagem, tá? Você precisa estar mais em sintonia com a sua alma para poder confiar melhor nas suas escolhas, na sua capacidade de sentir também. E se for o caso, se você desejar se conectar com alguém ou se reconectar com alguém, tá? Quatro de espadas, rei de espadas, cavaleiro de copas, pajem de ouros,
Rei de paus, 8 de paus, 6 de copas. Uma carta para acompanhar o 6 de copas, 9 de ouros. Alguns momentos de reflexão são necessários para que você também se entenda intelectualmente falando, porque você tem perdido o contato com o coração. E esse contato perdido, ele pode levar você, inclusive, também a perder a cabeça, num certo sentido. Ficar tão sem uma referência espiritual, sentimental, que também acaba perdendo a razão. Você precisa recobrar também a razão para saber exatamente onde você precisa investir. Se a gente seguir aquele exemplo que eu dei inicial, né, de potencial traição amorosa, até para você poder perceber se você tem que tomar algum tipo de atitude no sentido de dissolver a relação, se você vai tomar um outro tipo de atitude no sentido de ter um outro relacionamento, mesmo sem desfazer a relação, que tipo de mudança você vai imprimir, fazer, né? Que seja diferente do que foi tentado no passado, a fim de fazer você se sentir bem, sem você emitir qualquer tipo de julgamento. Porque se você entrar com o julgamento, na verdade você não vai ouvir o coração, tampouco você vai ouvir a sua mente, porque vai ouvir só padrões. Vão vir padrões de conduta, respostas que você deu no passado e respostas que não servem mais agora, porque você tem que se ouvir sendo o seu novo eu. O seu passado, ele contribui para quem você é hoje, para onde você está, mas você tem mais possibilidades, você é mais potente se desafiando a se desfazer do passado de uma certa forma. Eu sei que isso é difícil para o canceriano. O canceriano fica ali num repeteco ali de quem ele já foi, às vezes até repetindo coisas de outras vidas sem ter consciência disso. Fica ali preso, né, num reviver de várias coisas, num reviver também de situações que foram vivenciadas pela família, pela ancestralidade. E aí, às vezes, muitas vezes, né, até falta a ousadia para tentar algo diferente. E para acessar essa ousadia, obviamente, você vai precisar do seu coração, mas você vai precisar contatar o espírito, você vai precisar contatar o mental. Você não vai saber o que fazer na vida física se espiritual, mental e emocional não tiverem um certo consenso. Se cada uma dessas partes quiser um negócio diferente, aí muito por isso você precisa silenciar, aquietar. Se você tiver a possibilidade de viajar, fazer uma viagem curta para entrar em contato com esse seu silêncio, ok. Mas se você não tiver essa possibilidade, independe. Esse contato interno precisa acontecer. Do contrário, você não encontra respostas, você sente que a vida está paralisada.
Cavaleiro de espadas, o Papa. Vieram duas aqui, uma caiu no chão, só um instante. Cinco de espadas, só um instante. Aqui que caiu no chão foi a Rainha de Ouros. Nove de copas. Imperador. Independente do que você decidir fazer com os seus relacionamentos e com os seus empreendimentos, vamos dizer assim, um dos maiores ativos que você vai ter agora nessa época é a sua conexão com o espírito. Seja lá como você entenda a espiritualidade, cada um entende de um jeito, pratica de um jeito. O importante é você sentir que esse contato ele te valoriza mais como pessoa. E por que isso? Porque uma vez em contato com o espírito, você... eles estão pedindo para eu falar de outra forma. Contato com a sua alma. Contato com a sua essência. Uma vez que você estabelece esse contato, você acelera a sua vida. Acelera as suas escolhas e os acontecimentos. Só que o mais importante de tudo nem é a aceleração, mas sim você fazer escolhas conscientes que vão colocar você numa posição favorável. Você tem que estar no protagonismo da sua vida. Se existe alguma situação ou relação onde você não esteja em protagonismo, você vai ter que mudar isso agora. E não adianta colocar a responsabilidade na outra pessoa. A outra pessoa pode ser quem ela for, ela pode estar cheia de problemas, cheia de defeito, não interessa. A relação faz parte também da sua realidade, logo também é sua responsabilidade. Então, se você não consegue enxergar a manutenção dessa relação sem você ter que se diminuir para poder estar nela, você já tem a resposta, né? Muitas pessoas, inclusive, infelizmente, acabam aceitando, muito entre aspas aí, né? Porque não é bem assim, mas acabam, vamos dizer simbolicamente, acabam aceitando situações de violência de todas as formas, porque elas acham que não tem como mudar, ou que tem ali algum tipo de ganho secundário, ou que estão pedindo para falar assim, às vezes a pessoa não sabe nem como é viver sem esse relacionamento. Cria uma situação ali, uma simbiose tão grande e uma crença tão forte e arraigada no não merecimento, que pensa, mas às vezes se eu sair dessa relação aqui, se eu sair dessa situação aqui, eu não tenho nada. Eu posso estar sem casamento, sem emprego, sem casa, sem coisas e circunstâncias. Como é que eu vou me recuperar? Como é que eu vou encontrar esse valor interno para eu me reerguer? Você tem acesso a isso através da conexão com a sua alma, o autoconhecimento, né?
a espiritualidade, né? A conexão com algo maior. Esse algo maior leva você a perceber as besteiras que muitas vezes o ego faz a gente cometer. As escolhas equivocadas que o ego faz muitas vezes. Porque a alma, ela escolhe a partir de um outro ponto de vista. O ego escolhe muito pelas referências que ele tem, por um certo comodismo, uma zona de conforto. Não troque uma zona de conforto por outra. Ouse fazer escolhas diferentes. Às vezes, manter um relacionamento é uma escolha diferente. Num mundo onde as relações estão tão fugazes e descartáveis. Você chegar, olhar para a sua situação e pensar, não, realmente eu vou continuar aqui, eu tenho ciência, né, do que precisa ser melhorado, até do que a outra pessoa pode fazer, e eu escolho ficar aqui não porque eu sou mais forte ou porque não me resta outra alternativa, mas porque eu quero crescer. E enquanto você quer crescer, a outra pessoa quer crescer, ainda existe possibilidade. O problema está quando um cresce, um evolui e o outro não sai do lugar, né? Então, quais são as suas zonas de conforto? Você está pronto para se desafiar? Você está pronto para sair delas? Três de ouros, as de paus, 9 de espadas, 10 de espadas, 2 de copas, a lua, 6 de ouros, vieram duas aqui, o 4 de copas e a rainha de espadas. Pois é. Existe um ganho secundário em muitos sentidos. Existe também algo de oculto que você não está enxergando sobre as suas relações. E isso tem muita conexão com o merecimento ou a crença na falta de merecimento. Se você não se desafiar em termos espirituais, mentais e emocionais, você corre o risco de ficar vivendo uma mesma história, um eterno retorno, não necessariamente com uma pessoa, mas até mesmo com várias pessoas. Você pode ter vários relacionamentos, você pode desfazer relações afetivas, mas acabar numa outra relação vivendo com o mesmo tipo de pessoa. E passa anos, até décadas, ali como se estivesse correndo atrás do próprio rabo, tá? É uma hora propícia para você descobrir o que há de oculto em você, no outro, no relacionamento, mas isso não significa que vai ser fácil. Você pode começar por essa pausa, por um respiro, por uma reflexão,
mas ao mesmo tempo tem aí uma ousadia, um se desafiar a ver. É melhor você ver, enxergar o que está acontecendo, a você ficar no escuro. E como que você entende também as relações? O que é importante para você nas relações? Sejam elas amorosas, amizades, parcerias, relações de trabalho, familiares, etc. Como é que você vivencia as suas conexões? O que tem de jogos que você faz com outras pessoas ou que fazem com você? Tá na hora de ver isso, de ter essa coragem para ver isso, para você sentir que você está caminhando para relações melhores. Primeiro com você e segundo com outras pessoas, tá? O raio azul com a Mãe Maria. A mensagem é Madonna e maternagem. Aqui eu não vejo necessariamente uma conexão literal com a maternidade. Eu vejo aqui mais uma energia de você se cuidar, se acalentar, se colocar no colo, tá? Você ser mãe de você mesmo, né? Você se observar, você ter paciência consigo, você ter carinho, autocuidado, ok? Para você conseguir de fato sentir o que precisa sentir e a partir daí também acessar informações de outra forma. Não que você vai viver as suas relações achando que em todas as suas relações existe um inimigo. Que aí dentro de um casamento, por exemplo, você está dormindo com um inimigo. Não é nesse sentido, né? Não é para você viver numa desconfiança, mas é para você desconfiar, porque se você sente algum tipo de incômodo com alguma relação, se algo ou alguém veio à sua mente, é porque essa pessoa, independente do que ela esteja fazendo, ela está apontando para dentro de você, para onde você precisa mudar. E aí você olhando para isso, você vai conseguir ver de uma outra perspectiva, até radicalmente diferente, o que esse relacionamento te dá. É ganho secundário? É algo que vale a pena? Tem possibilidade de crescimento? Tem possibilidade de mudança? Existe evolução para todo mundo que está envolvido? Ah, existe. Ótimo. Então você vai cuidar de você primeiro, cuidar de uma pessoa, né? Cuidar da relação e fazer as mudanças necessárias. Mas se você não consegue enxergar evolução, o que você está fazendo dentro dessa zona de conforto ainda, que ela não doeu o suficiente para fazer você se mover? Então se cuida, toma conta, se dá colo, para você ter a coragem necessária para mudar o que precisa ser mudado. E aquilo que pode ser mudado, porque muitas vezes a gente quer mudar o outro, mas a gente não tem coragem para se olhar no espelho, ok? Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.